Um milionário forçou sua filha a se casar com um fazendeiro simples e humilde, mas ficou chocado quando a viu novamente. Isabella Whitmore, a única filha de William Whitmore, um dos empresários mais influentes de Nova York, personificava uma vida de luxo e excesso. Cercada por festas exclusivas e viagens luxuosas, Isabella tinha uma atitude de que o mundo estava a seus pés. Seu comportamento imprudente preocupava seu pai, que tentara de tudo para fazê-la ver o valor das coisas, mas sem sucesso. Um dia, William decidiu colocar seu plano drástico em ação. Pediu que Isabella fosse ao seu escritório. Ela entrou, erguendo uma sobrancelha ao ver a expressão séria do pai. Isabella, William começou, mantendo um tom firme. Se você quiser herdar meus negócios, ou qualquer parte do meu dinheiro, terá que aceitar uma condição. Condição. Isabella riu com desdém. Pai, você sabe que não aceitarei nenhuma condição que envolva abrir mão do que é meu por direito. William permaneceu imperturbável. Você só herdará a fortuna da família se concordar em se casar com Jacob Miller, um fazendeiro no Texas. Isabella arregalou os olhos e ficou em silêncio por um momento. Então, caiu na gargalhada. Um fazendeiro. Você está brincando. Certo. Eu. Casada com alguém assim. Pai, tolerei suas tentativas de me ensinar lições de vida, mas isso é demais. Não estou brincando, Isabella, William respondeu firmemente. Ou você aceita o casamento e passa um ano na fazenda com ele, ou perde tudo. A incredulidade e a raiva tomaram conta dela. Você realmente faria isso comigo? Se for necessário para te ensinar o valor das coisas, sim. Ele respirou fundo e acrescentou, Jacob é um homem honesto, trabalhador e decente. Ele pode te mostrar um mundo que você nunca viu. Naquela noite, Isabella ponderou sobre o que seu pai havia dito. Perder sua herança. Nem em seus piores pesadelos isso havia passado por sua mente. Mas casar-se com um fazendeiro. Era algo que mal conseguia conceber. Ainda assim, resignada, ela concordou. No entanto, o encontro seguinte a deixou ainda mais desconfortável. Quando Jacob chegou à mansão dos Whitmore para conhecê-la, Isabella estava sentada, arrogante, com uma expressão que sugeria que era forçada a suportar a presença de alguém inferior. Ao ver o homem simples entrar, ela analisou cada detalhe, do chapéu desgastado às botas de couro manchadas de terra. Então você é o famoso Jacob Miller, Isabella comentou, cruzando os braços e erguendo o queixo com desdém. Não esperava menos de um fazendeiro. Jacob, com um olhar calmo, respondeu sem se abalar. E você é a famosa Isabella Whitmore, a herdeira mimada de Nova York. Ela soltou uma risada seca. Você não perde tempo, não é? Deve estar ansioso para pôr as mãos na fortuna da minha família. Jacob cruzou os braços, olhando-a atentamente. O dinheiro não foi o que me trouxe aqui, Isabella. Seu pai fez uma proposta para beneficiar minha comunidade. Estou aqui por eles, não por você. Ela revirou os olhos, como se não acreditasse. Você realmente acha que vou passar um ano numa fazenda? Com você. Esse é o seu problema, ele respondeu. Mas se você estiver na minha casa, terá que viver de acordo com as minhas regras. Regras? Ela zombou. Não me faça rir. Não vim aqui para brincar de fazendeira, muito menos para seguir ordens de alguém como você. Jacob deu um passo à frente, o olhar duro. Então talvez você devesse pensar duas vezes antes de falar. Não pedi para estar aqui, e certamente não para me casar com alguém que só valoriza o que brilha. William, que observava a troca de farpas entre os dois, interveio antes que a situação piorasse. É melhor vocês começarem a se entender. Este casamento será em uma semana. Isabella permaneceu em silêncio, apenas o suficiente para que seu pai notasse a fúria contida em seus olhos, mas ela sabia que não havia saída. Exatamente uma semana depois, Isabella casou-se com Jacob. A cerimônia foi uma experiência que a marcou profundamente, pela simplicidade que ela considerava quase um insulto. Sem convidados, sem música clássica, apenas ela, Jacob e um juiz de paz. Usando um vestido branco simples, ela mal escondia seu desagrado. Jacob, por outro lado, parecia calmo e até desinteressado, como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação. Ao final da cerimônia, o juiz perguntou se eles trocariam alianças. Jacob olhou para Isabella e, com uma expressão séria, disse: Acho que não precisamos de mais símbolos do que já temos aqui, não é? Ela bufou, desviando o olhar. Não, certamente não precisamos. Logo após o casamento, seguiram para a fazenda de Jacob, e toda a viagem foi envolta em silêncio. Ao chegar, Isabella desceu do carro e deparou-se com a realidade crua e rústica da fazenda,
uma casa simples de madeira cercada por terra e animais pastando ao longe. Nada poderia estar mais distante de Nova York. Ela soltou um suspiro exasperado, olhando para a casa com desdém. Então é aqui que você mora? Sim, e agora você também, ele respondeu, colocando a mala dela no chão ao seu lado. Não me trate como se eu pertencesse a este lugar, Isabela resmungou. Jacob riu. Se você mantiver essa atitude, vai ser difícil para você, mas isso não é problema meu. Naquela mesma noite, Isabela teve um choque ainda maior. Depois de se instalar no quarto incrivelmente simples, Jacob bateu à porta. Isabela, levantamos às 6 da manhã. Há muito trabalho a fazer. Ela o encarou, boquiaberta. Levantar às 6. Jacob, não vou me sujeitar a essas tarefas da fazenda. Sou uma Whitmore. Eu não faço trabalho manual. Ele a olhou, o rosto impassível. Aqui, o nome Whitmore não significa nada. Ou você ajuda, ou está fora. A escolha é sua, mas tenho certeza que você não quer enfrentar as consequências. Com isso, Jacob saiu do quarto, deixando Isabela em um silêncio confuso e frustrado. Pela primeira vez, ela se sentiu vulnerável, sabendo que o poder que sempre pensou ter não significava nada ali. Em sua primeira manhã na fazenda, Isabela acordou com uma batida firme na porta. Abrindo os olhos, ainda sonolenta, viu Jacob parado na soleira, de braços cruzados. Levante-se, Isabela. Já passa das 6, ele anunciou firmemente. Ela fechou os olhos novamente, virando-se. Jacob, isso não está acontecendo. Não me levanto antes das 8, e definitivamente não para trabalho manual. Mas Jacob não cedeu. Você está na fazenda agora, Isabela. Aqui. Todo mundo trabalha. Se você não começar a cooperar, vai ser um longo ano para você. Com um suspiro irritado, ela jogou as cobertas de lado e se levantou, mal acreditando que estava naquela situação. Depois de vestir as roupas mais simples que encontrou, saiu, onde o ar fresco da manhã e o cheiro de terra úmida a envolviam. Jacob estava lá, um leve sorriso no rosto ao vê-la se aproximar. Pronta para começar, ele perguntou, como se genuinamente esperasse que ela estivesse. Só para deixar claro, Jacob, ela disse, cruzando os braços, estou aqui apenas por causa da condição do meu pai, então não espero que eu faça mais do que o mínimo. Não espero nada além disso, ele respondeu calmamente. Mas o mínimo aqui significa trabalho de verdade, Isabela. Agora, venha, vou-te mostrar onde fica o estábulo. Ela o seguiu, pisando com cuidado para evitar a lama, o que a fazia se sentir ainda mais deslocada. O estábulo era um lugar simples, onde cavalos e vacas descansavam em baias feitas de madeira velha. Jacob entregou-lhe uma pá e um balde, explicando que a primeira tarefa do dia era limpar o local. Limpar, ela repetiu, incrédula. Você realmente espera que eu faça isso? Sim, porque como eu disse, não há ninguém aqui para fazer o trabalho por você, Jacob respondeu seriamente. Cada um faz a sua parte. Isabela segurou a pá, enojada, olhando para o chão coberto de feno e sujeira. Após alguns minutos de hesitação, começou a mover o feno com a ponta da pá, tentando fazer o mínimo possível. Jacob observava de longe, mas seu olhar deixava claro que ele sabia exatamente o que ela estava tentando fazer. Acho que você vai precisar de um pouco mais de esforço para terminar antes de escurecer, ele comentou provocadoramente. Ela o fuzilou com o olhar, bufando. Não nasci para fazer isso, Jacob. Isso não é trabalho para alguém como eu. Jacob balançou a cabeça, um canto da boca se curvando em um sorriso. Engraçado. Você diz isso como se fosse algum tipo de título nobre, mas aqui, ninguém é melhor que ninguém, Isabela. Nos primeiros dias, a tensão entre eles só aumentou. Isabela tentava escapar das tarefas sempre que podia, fingindo estar indisposta ou inventando desculpas, mas Jacob sempre parecia antecipar suas tentativas. Certa tarde, ao vê-la escondida sob uma árvore para evitar uma tarefa, ele se aproximou e ficou ao seu lado. Confortável aí? Ele perguntou com ironia. Muito mais confortável do que no estábulo, ela respondeu, sem esconder a irritação. Jacob riu, balançando a cabeça. Você ainda não entendeu, Isabela. Aqui, ninguém está brincando. Se você quer se acomodar, talvez devesse reconsiderar suas escolhas. Porque você se importa tanto com isso. Afinal, você também foi forçado a isso, ela retrucou, desafiadora. Ele a olhou por um momento, o tom se tornando mais sério. Não faço isso por mim. Faço pelo bem da minha comunidade, pelas pessoas que dependem do que produzo aqui. Este é o mundo real, Isabela. Isabela ficou em silêncio, sem saber como responder. Nos dias que se seguiram,
Começou a notar que, enquanto ela fazia o mínimo, Jacob e os trabalhadores da fazenda realmente se esforçavam. Viu Tom, um dos homens que ajudavam Jacob, levantando sacos de ração e rindo enquanto contava histórias simples sobre sua vida, como se não houvesse dificuldades. Certa manhã, ela o observou trabalhar e, movida por uma curiosidade que não admitiria em voz alta, perguntou: Tom, como você consegue fazer isso todos os dias sem reclamar? Tom sorriu gentilmente. Bem, é certo, a Isabela, quando você vê valor no que faz, o trabalho se torna apenas mais um detalhe. Todo mundo aqui sabe que está fazendo a diferença. Ela o olhou, intrigada. Isso não faz sentido. Vocês todos vivem com tão pouco e parecem contentes. Tom deu de ombros. Dinheiro não é tudo, senhorita. Às vezes, a paz vale muito mais. Isabela não conseguia tirar da cabeça a conversa com Tom. Começou a questionar o que realmente tinha valor. Naquela noite, deitada na cama dura, pensou em tudo que ouvira e em como as pessoas ali viviam sem luxo, mas com uma satisfação que ela nunca sentira. Mas o orgulho ainda a impedia. No dia seguinte, confrontou Jacob novamente. Olha, Jacob, ainda acho que tudo isso é uma perda de tempo. Viver de forma tão simples não faz sentido para mim. Jacob deu de ombros novamente. Isso é algo que você terá que descobrir sozinha. Ninguém pode te mostrar o que significa valorizar as coisas se você não estiver disposta a ver. O que ela não percebia era que, lentamente, cada gesto e palavra das pessoas ao seu redor começavam a plantar sementes de mudança, embora ela resistisse em admitir. Afinal, era apenas o começo de uma longa jornada de adaptação. Os dias se arrastavam e, para Isabela, cada um parecia pior que o anterior. Na fazenda, tudo parecia rude, desconfortável e exaustivo. Todas as manhãs, Jacob estava pronto para acordá-la às 6 em ponto. E a cada tarefa, Isabela se sentia mais deslocada, frustrada com o trabalho manual e a completa falta de luxo a que estava acostumada. A primeira tarefa de cada dia era limpar o estábulo, e Isabela ainda resistia tentando evitar o dever. Certa manhã, ela se encostou na pá, suspirando, enquanto Jacob a observava de longe, parecendo impaciente. Parece que você ainda não aprendeu a importância de fazer o trabalho direito, ele comentou se aproximando. Não preciso de sermão, Jacob, ela respondeu, olhando-o com irritação. Estou aqui contra a minha vontade. Não espero que eu faça algo que não considero digno. Ele sorriu de canto. Interessante, porque não vejo nada indigno em garantir o bem-estar de animais que alimentam as pessoas por aqui. Mas talvez você precise de mais tempo para entender. Isabela revirou os olhos. Essa ideia de bem-estar é terrivelmente chata. Para mim, isso parece um castigo. Castigo. Jacob riu, balançando a cabeça. É a realidade para muita gente, Isabela. Não espero que tenham pena de alguém que sempre teve tudo. A resposta de Jacob a fez ferver de raiva, mas ela conteve o impulso de responder impulsivamente. No entanto, ao longo da semana, uma pequena mudança começou a aparecer. Sem nem perceber, Isabela não resistia tanto às tarefas. Cada conversa que tinha com Tom, Ruth e os outros trabalhadores da fazenda a ajudava a entender um pouco mais do valor que eles davam às suas rotinas simples. Vamos fazer uma pequena brincadeira com quem só lê os comentários. Digite chocolate nos comentários. Somente quem chegou até aqui entenderá. Agora vamos continuar a história. Certa noite, enquanto terminava de organizar suprimentos ao lado de Jacob, ela decidiu perguntar algo que vinha remoendo. Por que você aceitou se casar comigo? Ela perguntou, tentando disfarçar seu interesse genuíno com um tom casual. Jacob olhou para ela, surpreso com a pergunta. Seu pai ofereceu ajuda para minha comunidade. Aceitei porque sabia que seria importante para eles. Então, é isso? Ela perguntou, como se esperasse uma resposta diferente. Jacob deu um sorriso sem humor. Sim. Você realmente achou que fosse outra coisa? Ela deu de ombros, tentando esconder o constrangimento. Talvez. Pensei que pudesse haver um motivo pessoal. Uma coisa é aceitar a proposta por causa do meu pai. Outra é concordar em viver comigo. Jacob se aproximou, olhando-a diretamente nos olhos com uma expressão séria. Aceitei pela minha comunidade. Mas isso não significa que eu aproveite cada segundo disso. Você precisava de um lugar para aprender o valor do trabalho duro, e eu sou apenas o meio para isso. Ambos ficaram em silêncio por um momento. Isabela sentiu uma sensação incômoda, percebendo que, por mais que não gostasse da situação, Jacob também estava sacrificando sua paz por ela. E, de certa forma, isso a fez sentir um pouco culpada, um sentimento com o qual não estava muito familiarizada. Ainda assim, Isabela não conseguia aceitar as mudanças.
Certa manhã, ela se recusou a sair da cama, tentando ignorar o início das tarefas do dia. Jacob, no entanto, não hesitou. Entrou no quarto, abriu a porta e puxou as cobertas dela. Você realmente acha que pode passar um ano aqui sem sair da cama? Ele perguntou seriamente. Não nasci para fazer esse tipo de trabalho, Jacob, ela respondeu, sentando-se na cama, irritada. Ele respirou fundo, mantendo o tom calmo. E eu não nasci para ser babá de uma princesa mimada. Mas aqui estamos, então vamos lidar com isso. Isabela o encarou desafiadoramente. Isso é ridículo. Não tenho que receber ordens de alguém como você. Jacob deu de ombros, saindo do quarto. Talvez seja hora de você descobrir o que realmente quer, mas enquanto estiver aqui, são as minhas regras. Os dias se passaram com constantes discussões entre os dois. Isabela se sentia cada vez mais desarmada pelas respostas diretas de Jacob, pois ele sempre parecia enxergar através de suas provocações. Ainda assim, ela não conseguia cooperar totalmente, continuando a tentar fugir de seus deveres, mesmo que suas tentativas se tornassem mais discretas. Certa tarde, durante o almoço, ela começou a conversar com Ruth, a vizinha idosa que sempre aparecia para ajudar na fazenda. Isabela gostava da simplicidade de Ruth, mas não conseguia entender como ela podia ser tão feliz com tão pouco. Ruth, como você consegue ser tão positiva em relação a tudo isso? Isabela perguntou hesitante, enquanto dividia um prato simples de salada e pão caseiro. Ruth sorriu, lançando-lhe um olhar gentil. Minha querida, a vida não é sobre o que você tem, mas sobre o que você dá. Aprendi a apreciar o que construí ao longo dos anos. Felicidade não é o que você acumula, é o que você compartilha. Isabela franziu a testa, como se tentasse absorver a ideia. Mas, você nunca quis mais. Claro que sim, mas aprendi que querer mais só traz mais ansiedade e menos paz, respondeu Ruth. O que realmente me trouxe alegria foi aprender a valorizar o presente, o momento e as pessoas ao meu redor. As palavras de Ruth ficaram com Isabela. Ela se pegou pensando nelas, questionando o que realmente importava. No entanto, o orgulho e a resistência a mantinham em sua postura arrogante. Naquela noite, enquanto jantava com Jacob, Isabela deixou escapar uma pergunta que vinha ensaiando há dias. Você sempre viveu assim? Ela perguntou, olhando para ele com uma expressão quase curiosa. Jacob largou os talheres, um pouco surpreso com a pergunta. Sim, sempre. E acho que não gostaria de viver de outra maneira. Mas você não sente falta de algo maior? Ela continuou, sem perceber que estava se abrindo. Ele sorriu, um sorriso genuíno, algo raro para ela. Maior. Eu vejo grandeza aqui. As pessoas que trabalham duro, que vivem em comunidade, elas são a coisa mais grandiosa. Isabela revirou os olhos, como se tentasse se defender. Isso é muito romântico, mas ainda acho que é uma visão limitada. Jacob riu, balançando a cabeça. Talvez, para você, mas para mim, é mais do que suficiente. Os dias se passaram, e Isabela se viu cedendo cada vez mais. Ajudava nos preparativos do jantar, limpava algumas áreas da fazenda sem que Jacob precisasse pedir, às vezes, até conversava com os trabalhadores da fazenda. Certa tarde, ela até aceitou a tarefa de alimentar as galinhas, algo simples, mas que a fez rir de si mesma. Enquanto Isabela resistia menos e se abria mais, Jacob observava com curiosidade. Percebeu que, embora ainda houvesse orgulho em cada gesto dela, ela estava mudando, e ele a respeitava mais por isso. As discussões e comentários ácidos eram menos frequentes, mas ainda havia dias de conflito. Certa manhã, enquanto ordenhavam as vacas, Isabela suspirou, exausta. Este trabalho não tem fim. Como você aguenta? Porque vejo valor em cada esforço, ele respondeu pacientemente. Quando você se dedica a algo, Isabela, você vê o resultado no final. É isso que nos mantém. Ela o olhou sem responder. No fundo, começava a entender o que ele queria dizer, mas era difícil admitir. Naquela noite, após um longo dia de trabalho, Isabela e Jacob sentaram-se em silêncio na varanda, observando o pôr do sol. Pela primeira vez, ela sentiu algo que nunca havia experimentado antes, paz. Sem o barulho das festas, sem os compromissos de Nova York, ela simplesmente existia, sem preocupações. Não sabia que podia ser tão pacífico, ela murmurou como se falasse consigo mesma. Jacob olhou para ela e, em um tom mais suave, respondeu, às vezes, o que realmente importa está bem na nossa frente, mas estamos ocupados demais para ver. Eles trocaram um olhar rápido, e Isabela sentiu que, de alguma forma, algo estava mudando dentro dela. O que ela não sabia era que essa jornada ainda traria mais desafios e descobertas, e seu relacionamento com Jacob enfrentaria muitas reviravoltas. Com o passar das semanas,
Isabela enfrentou o desgaste de uma rotina exaustiva e um ambiente que, para ela, ainda parecia frio e hostil. Mas algo dentro dela começava a mudar. Apesar das reclamações diárias, ela já não resistia tanto às tarefas. Sua relação com Jacob, no entanto, permanecia tensa. Viviam como estranhos, dividindo o mesmo espaço, mas mantendo distância. Certa manhã, Isabela lutava para puxar um fardo de feno mais pesado do que esperava. Cada puxão a deixava mais irritada, e o suor escorria pelo seu rosto. Jacob aproximou-se, observando-a. Par. É-se que você ainda não descobriu como lidar com isso, comentou ele, com um leve tom de ironia na voz. Não pedi sua ajuda, Jacob, ela retrucou sem paciência. Ele sorriu de canto. Não estou oferecendo ajuda. Apenas acho interessante ver alguém tão determinada a não se adaptar. Isabela bufou e virou-se para encará-lo, largando o fardo. Sabe, Jacob, eu realmente não entendo porque você insiste em me fazer passar por isso. Eu poderia estar em qualquer lugar agora, em qualquer lugar menos aqui, lidando com este trabalho primitivo. Ele cruzou os braços, mantendo os olhos nela. Você já pensou que talvez seja exatamente por isso que seu pai te mandou para cá? Para que você finalmente pudesse ver o valor das coisas. O valor das coisas? Ela zombou, revirando os olhos. Essa é a coisa mais clichê que já ouvi. Talvez você ache charmoso, mas a verdade é que estou destinada a coisas maiores do que alimentar galinhas e cuidar de vacas. Jacob permaneceu em silêncio por um momento, então, com um olhar firme, disse, então prove. Provar o quê? Ela perguntou, confusa. Prove que você é capaz de coisas maiores, ele respondeu. Mas comece aqui. Se você não consegue encontrar valor no que está ao seu redor, como espera encontrar valor em qualquer outra coisa? A resposta de Jacob atingiu Isabela de forma inesperada, e ela percebeu que ele estava falando sério. Nos dias seguintes, suas palavras continuaram ecoando em sua mente. Ela ainda se agarrava ao seu orgulho, mas começou a sentir que poderia haver alguma verdade no que ele dissera. Mais tarde, durante um dia de trabalho particularmente longo, Isabela observou Jacob conversando com Ruth e Tom. A forma como riam, trocando histórias e piadas, parecia uma cena distante de tudo que ela conhecia. Sem perceber, Isabela se viu aproximando-se deles, ouvindo suas histórias simples sobre a vida na fazenda. Ruth percebeu-a e sorriu gentilmente. Senhorita Isabela, já pensou em nos contar uma história sobre a cidade grande? Imagino que tenha boas histórias de Nova York. Isabela hesitou, mas decidiu compartilhar uma lembrança de um evento luxuoso a que comparecera. Enquanto descrevia os detalhes da festa, a música ao vivo, as luzes brilhantes, percebeu que, em vez da admiração a que estava acostumada, os rostos de seus ouvintes demonstravam curiosidade e espanto, como se estivessem ouvindo sobre um mundo de outro planeta. E isso realmente te faz feliz? Ruth perguntou ao final com uma expressão duvidosa. Isabela fez uma pausa, sem saber como responder. Pela primeira vez, não conseguiu responder com certeza. Aquela pergunta simples, mas certeira, plantou uma confusão silenciosa em sua mente. Naquela noite, de volta à fazenda, ela confrontou Jacob, ainda perturbada pela pergunta de Ruth. Você acha que minha vida não me faz feliz, Jacob? Ela perguntou, encarando-o com os olhos brilhantes de raiva e incerteza. Jacob sustentou seu olhar calmamente. Não acho nada sobre sua vida, Isabela, mas você já se perguntou se algum desses luxos realmente significa algo para você? Ela bufou de frustração. Eu gosto da minha vida, Jacob. Não preciso que ninguém a questione. Ele balançou a cabeça, dando um leve sorriso. Tudo bem, mas talvez um dia você veja que felicidade é algo que não se pode comprar. Ela olhou para ele, irritada, e se afastou, batendo os pés. No entanto, ela se via cada vez mais pressionada por essa questão interna, algo que Jacob parecia determinado a trazer à tona de forma sutil, mas persistente. Ela não podia mais ignorar que, por mais que Nova York fosse seu lar, aquela vida também lhe trouxera um vazio que nunca conseguira preencher. Mas o orgulho ainda era mais forte, e Isabela continuava a resistir. Por uma semana, ela evitou falar com Jacob, tentando provar a si mesma que poderia viver em sua própria bolha, mesmo na fazenda. Mas isso não durou muito. Certa tarde, enquanto trabalhava sozinha, Isabela encontrou um bezerro preso em uma cerca. Estava visivelmente assustado, e a situação a fez hesitar. Normalmente, ela teria chamado por Jacob, mas desta vez, decidiu agir por conta própria. Reunindo coragem, aproximou-se do animal e começou a puxar a cerca para libertá-lo. Após alguns minutos de esforço, o bezerro finalmente conseguiu se soltar. Exausta, Isabela observou o animal correr para o campo e, pela primeira vez, sentiu uma pequena satisfação pelo que havia feito.
Jacob, que observava de longe, aproximou-se dela com aprovação nos olhos. Parece que você consegue lidar com o trabalho melhor do que pensava, comentou ele com um leve sorriso. Não exagere, Isabela retrucou, mas sem o sarcasmo habitual. Foi apenas uma coisinha. Jacob balançou a cabeça. Às vezes, as pequenas coisas são as mais importantes. Ela desviou o olhar, tentando esconder a satisfação que sentia. Sabia que ele estava certo, mas ainda era difícil admitir. Aquela noite foi diferente das outras. Pela primeira vez, Isabela começou a pensar que talvez, apenas talvez, estivesse começando a entender um pouco daquele mundo. Vamos fazer um jogo com quem só lê os comentários. Digite Pisa nos comentários. Somente quem chegar até aqui entenderá. Agora vamos continuar com a história. A relação entre os dois começou a mudar sutilmente. Isabela e Jacob ainda trocavam palavras duras ocasionalmente, mas havia algo mais, uma curiosidade mútua que os aproximava. Durante um jantar, Isabela se pegou falando sobre as dificuldades de crescer em uma família onde tudo girava em torno de dinheiro e status. Sempre pensei que a vida fosse sobre sucesso e reconhecimento, disse ela, sem perceber que estava se abrindo. Mas não sei se alguém realmente se importa comigo, além do que posso oferecer em troca. Jacob ouviu atentamente, e seus olhos demonstravam algo mais do que simples interesse. Talvez seja isso que você precisa entender, Isabela. Dinheiro pode comprar muitas coisas, mas nunca o que realmente importa. Ela permaneceu em silêncio, absorvendo suas palavras. Isso a fez refletir sobre tudo que vinha aprendendo ali na fazenda. A resistência que sempre sentira parecia enfraquecer, e ela começou a perceber que havia algo genuíno e valioso naquele modo de vida simples. Na manhã seguinte, Isabela levantou-se antes de Jacob. Decidiu que, desta vez, tomaria a iniciativa. Preparou o café da manhã e até se atreveu a preparar uma tigela de cereal para ele, algo que nunca imaginaria fazer antes. Quando Jacob apareceu na cozinha, foi pego de surpresa. Parece que alguém acordou de bom humor hoje, disse ele, aceitando a tigela com um sorriso agradecido. Ela riu, um pouco envergonhada. Não é nada demais. Só pensei que você pudesse gostar. Ele olhou para ela e, por um momento, ela viu algo em seus olhos que a fez sentir um calor inesperado. Não era apenas gratidão, mas um reconhecimento silencioso de que ela estava mudando. Os dois continuaram trabalhando juntos, dia após dia, e o relacionamento deles se tornou mais leve, quase natural. Os trabalhadores da fazenda notaram a mudança, e até Ruth, que observava Isabela de longe, sorriu com aprovação. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos para o campo, Jacob parou e olhou para ela com um sorriso sincero. Sabe, Isabela, nunca pensei que diria isso, mas acho que você está se saindo bem. Ela riu, balançando a cabeça. Ainda não consigo acreditar que estou ouvindo isso de você. Jacob assentiu, ainda sorrindo. Às vezes, as pessoas só precisam de tempo para descobrir do que são capazes. Isabela olhou para ele e, pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse encontrado algo que sempre estivera procurando, um senso de pertencimento. Ali, em meio à simplicidade, ela começava a encontrar partes de si mesma que nunca conhecera. Com o passar dos meses, Isabela começou a se sentir mais conectada à fazenda e às pessoas ao seu redor. A vida que antes parecia insuportável agora trazia pequenos momentos de satisfação, como o cheiro de terra molhada após a chuva, os sorrisos genuínos dos trabalhadores e o pôr do sol que pintava os campos em tons dourados. Jacob, por sua vez, começou a vê-la sob uma nova luz, reconhecendo nela uma força além do luxo e da vaidade. Um dia, enquanto trabalhavam lado a lado em um projeto de reparo de uma cerca, Isabela quebrou o silêncio entre eles. Jacob, ela começou hesitante, você já imaginou uma vida diferente da que tem aqui? Sei que a fazenda é o seu mundo, mas já pensou em sair, conhecer outros lugares? Ele olhou para ela, surpreso com a pergunta. Não, Isabela, nunca quis uma vida diferente. Não sou como você, que sempre teve o mundo aos seus pés. Mas talvez, se as coisas tivessem sido diferentes, eu pudesse ter pensado em algo assim. Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Sempre pensei que a felicidade estivesse em ter o controle de tudo. Mas aqui, aprendi que às vezes você só precisa deixar as coisas acontecerem. Jacob sorriu, assentindo. Às vezes isso é verdade. Você não precisa de muito para ser feliz. É mais sobre o que você faz com o que tem. Isabela refletiu sobre as palavras dele, sentindo seu peso. Com o tempo, as camadas de sua nova vida na fazenda começaram a revelar segredos e desafios inesperados. Certa manhã, enquanto Isabela ajudava Ruth com as tarefas da cozinha, um homem apareceu na fazenda. Era alto, com traços familiares, e um sorriso largo que imediatamente chamou a atenção de Isabela.
Jacob o avistou de longe, parou o que estava fazendo e sorriu. Will, há quanto tempo, meu amigo? Jacob chamou, apertando a mão do visitante com firmeza. Will era um velho amigo de Jacob, um homem que havia deixado a pequena cidade para explorar o mundo. Ele e Jacob compartilhavam uma amizade profunda, mas o retorno de Will parecia trazer uma energia diferente para a fazenda. Isabela, curiosa, percebeu como Jacob parecia mais relaxado e falante perto do amigo. Então, você é Isabela, Will disse, olhando para ela com um leve sorriso. Ouvi falar muito de você. Ela sorriu, um pouco tímida. Espero que tenha sido tudo bom. Will riu. Digamos apenas que, vendo a fazenda como está, posso dizer que Jacob tem sido uma boa influência para você. Isabela sentiu as bochechas esquentarem e, por um momento, olhou para Jacob, que desviou o olhar. A presença de Will trouxe um clima mais leve e até divertido para a fazenda, mas, gradualmente, Isabela começou a notar algo mais. A amizade entre Will e Jacob era forte, mas Will parecia ter uma visão crítica sobre o modo de vida de Jacob, uma visão que, ironicamente, lembrava Isabela de quem ela costumava ser. Jacob, você poderia ter ido muito mais longe, sabia? Will disse certa noite, enquanto dividiam uma cerveja na varanda. Ficar preso a esta fazenda, você é capaz de mais. Ouvindo de longe, Isabela sentiu-se desconfortável. Embora Will tivesse seus motivos, algo nela sentia que o comentário dele diminuía tudo que Jacob havia construído. Por impulso, ela se aproximou. Na verdade, Will, ela disse, quebrando o silêncio. Acho que algumas das maiores conquistas acontecem aqui, nas coisas simples. Nem tudo que é grandioso precisa brilhar nas luzes da cidade. Jacob olhou para ela, surpreso, e talvez até um pouco orgulhoso. Will, por outro lado, riu, como se desafiado de uma forma que não esperava. Bem, Isabela, parece que você realmente se adaptou, ele respondeu, erguendo a garrafa em um gesto de respeito. Certa tarde, enquanto Isabela alimentava os animais, recebeu uma ligação inesperada. Era um velho amigo de Nova York, pedindo ajuda com um evento de gala que estavam organizando para arrecadar fundos. Sua voz carregava um tom de urgência. Isabela, você é a melhor nisso. Precisamos de alguém com seu talento. O evento está um caos, ele explicou. Ela ficou em silêncio, considerando a oferta. O convite a levava de volta ao seu mundo anterior, onde tudo girava em torno de festas, status e luxo. Por um momento, Isabela sentiu a tentação de retornar ao ambiente que sempre lhe parecera tão familiar. Não sei, James, ela respondeu, hesitando. Muita coisa mudou por aqui. Vamos, Isabela. É só um evento, depois você pode voltar para sua aventura no campo, ele insistiu, rindo. Nova York ainda é o seu lugar. Depois de desligar, Isabela ficou sentada, segurando o telefone. A proposta a fez questionar tudo que vivera até então na fazenda. No entanto, decidiu não mencionar nada a Jacob, e o resto do dia passou em silêncio. Naquela noite, sentada na varanda, Jacob percebeu sua expressão pensativa. Algo em mente, ele perguntou, ainda olhando para o céu estrelado. Ela balançou a cabeça, sem saber como começar. Recebi uma ligação de um amigo. Querem que eu ajude a organizar um evento em Nova York. Jacob olhou para ela, inexpressivo. E o que você acha disso? Não sei. Voltar para lá parece-me desconectar de tudo que aprendi aqui. Mas é minha vida antiga. Sinto que estou dividida entre dois mundos. Jacob suspirou, o olhar suave. Isabela, você não precisa da aprovação de ninguém para decidir quem quer ser. Se sentir que deve ir, vá. Mas saiba apenas que o que encontrar lá pode não ser o mesmo de antes. As palavras dele a fizeram pensar. No fundo, ele estava certo. Nova York a chamava, mas agora parecia mais uma lembrança do que uma âncora. Com o passar dos dias, Isabela optou por não ir a Nova York, uma decisão que, para ela, significava finalmente se livrar do peso de seu passado. Em vez disso, continuou ajudando na fazenda, sentindo que aquele era seu lar. Seu relacionamento com Jacob se aprofundou, e eles se pegavam conversando por horas, rindo das pequenas coisas e até compartilhando momentos que ela nunca imaginaria meses antes. Numa noite estrelada, Jacob finalmente quebrou o silêncio sobre algo que guardara para si. Isabela, ele começou, olhando para a fogueira, sei que você acha que concordei com este casamento apenas por causa do acordo com seu pai, mas há mais nisso. Ela olhou para ele, intrigada. O que você quer dizer? Jacob respirou fundo, mantendo os olhos nela. Quando seu pai me procurou, achei que ele estava louco. Casar com alguém como você, era impensável. Mas com o tempo,
percebi que havia algo mais. Queria-te mostrar que a vida não precisa de fortuna para ser grandiosa, e, de certa forma, também queria te conhecer. Isabela ficou sem palavras, sentindo o coração acelerar. E agora, depois de tudo isso, o que você acha? Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Acho que estava errado. Pensei que seria apenas algo temporário, mas percebi que você é mais do que eu imaginava. Muito mais. A confissão de Jacob abalou Isabela. Tudo que haviam construído, as brigas, os momentos de parceria e até as provocações, começaram a fazer sentido. Ela entendeu que, em meio ao choque cultural e às dificuldades, ambos haviam mudado profundamente. Os dois permaneceram em silêncio, mas seus olhares trocados diziam muito. Isabela se viu dividida entre o orgulho e algo crescendo dentro dela, uma conexão que ia além de palavras e convivência. Enquanto as chamas da fogueira projetavam sombras suaves ao redor deles, Isabela finalmente soltou o que vinha guardando. Jacob, nunca pensei que pudesse encontrar algo aqui que realmente me importasse, ela disse, a voz trêmula. Mas agora, sinto que se tornou parte de quem me tornei. O momento foi silencioso, mas cheio de significado. A partir dali, Isabela e Jacob sabiam que o relacionamento deles era muito mais do que um simples acordo. E ambos, de formas diferentes, começaram a reconhecer o valor inestimável que haviam encontrado na presença um do outro. À medida que o relacionamento entre Isabela e Jacob se fortalecia, o que antes era uma convivência forçada e marcada pela resistência, agora parecia natural e até desejado. Isabela sentia-se mais à vontade na fazenda do que jamais imaginara, e a rotina simples da vida rural trazia uma paz que nunca experimentara em Nova York. No entanto, como tudo na vida, essa tranquilidade não duraria para sempre. Certa tarde, enquanto Isabela e Jacob terminavam de consertar uma cerca danificada por uma forte tempestade, um carro luxuoso subiu a estrada de terra e parou em frente à fazenda. Isabela reconheceu o veículo imediatamente. Era o de seu pai, William. Ela gelou, sentindo uma mistura de surpresa e apreensão. Fazia meses que não via o pai, e agora ele estava ali, com uma expressão dura e calculista. William desceu do carro, vestindo um terno impecável, completamente deslocado no ambiente rústico da fazenda, seus olhos fixos em Isabela, e não escondeu o desagrado ao ver a filha vestida com roupas simples e com as mãos sujas de trabalho. Isabela, disse ele em tom frio, precisamos conversar. Ela olhou para Jacob, que assentiu discretamente, como se entendesse que aquela era uma conversa que ela precisava enfrentar sozinha. William gesticulou com a cabeça, indicando que queria privacidade, e eles se afastaram para a varanda. Isabela cruzou os braços, tentando se proteger da sensação incômoda que o olhar penetrante do pai lhe causava. O que você está fazendo aqui, pai? Ela perguntou, a voz mais firme do que se sentia. Vim ver por mim mesmo o que este lugar fez com você, respondeu William, lançando um olhar de desdém ao redor. E parece que meu receio se confirmou. Ela o encarou, sem entender. O que você quer dizer com isso? Esperava que essa experiência te ensinasse a valorizar coisas reais, mas não que te transformasse em outra pessoa. Você é uma Whitmore, Isabela, e tem obrigações com nossa família e nosso nome. Essa brincadeira de fazenda já foi longe demais. Brincadeira de fazenda, ela retrucou, indignada. Eu realmente pensei que você me mandou para cá porque queria que eu mudasse, e é isso que estou tentando fazer. William suspirou impacientemente. Não seja ingênua, Isabela. Espero que este lugar te ensinasse alguma humildade, mas não que você realmente considerasse viver como uma fazendeira. Nossa família tem uma reputação a zelar, e tem planos para o seu futuro. Planos. E o que poderia ser mais do que isso? Isabela cruzou os braços, olhando-o desafiadoramente. William a olhou nos olhos, sério. Há um acordo para fundir nossas empresas com outra corporação e, para isso, esperava que você assumisse sua posição como herdeira da família, ao lado de alguém digno do seu status. Ela arregalou os olhos, surpresa e com uma mistura de raiva. Então, basicamente, você quer que eu me case com alguém que nem conheço para garantir seus interesses comerciais? William permaneceu firme. Isabela, esta é a nossa realidade, e você sabe disso. A questão é se você ainda é digna de carregar o nome Whitmore, ou se já desistiu de quem realmente é. Ela desviou o olhar, sentindo uma onda de frustração. Talvez você nunca tenha se importado em saber quem eu realmente sou, pai. Finalmente encontrei algo aqui, algo que nunca tive em Nova York. Paz. E isso não é algo que seu dinheiro possa comprar. A expressão de William endureceu com irritação. Paz. Você acha que a paz é mais importante que o legado da nossa família? Você acha que viver entre campos e animais é o futuro que imaginei para você?
Haviam chegado a um ponto de ruptura, e Isabela sabia que não havia mais espaço para meias-verdades. Se quer saber, pai, disse ela, a voz trêmula de emoção, sim, encontrei paz aqui, e é algo que nunca encontrei ao seu lado. William respirou fundo, o rosto uma mistura de decepção e frustração. Se é isso que você quer, então talvez eu deva reconsiderar seu papel nos negócios da família. Pode-se considerar fora do testamento, Isabela, se escolher ficar com este fazendeiro. A decisão pairava no ar, e Isabela sentiu o peso da escolha que teria que fazer. Nova York, com todos os seus luxos e uma herança garantida. Ou a fazenda, com Jacob e a vida simples, porém genuína, que encontrara ali. Naquela noite, sentada na varanda ao lado de Jacob, Isabela compartilhou toda a conversa que tivera com o pai. Jacob ouviu em silêncio, a expressão demonstrando compreensão e talvez até um pouco de desconforto. Então, ele quer que você volte para Nova York e siga os planos dele? Jacob perguntou, o tom cuidadosamente neutro. Sim, Isabela respondeu, suspirando, ele está ameaçando-me cortar da herança se eu não voltar e fazer o que ele chama de meu dever familiar. E, no fundo, sei que essa escolha pode significar perder tudo que tenho aqui, inclusive é você. Jacob permaneceu em silêncio, o olhar perdido nos campos escuros. Após um momento, respirou fundo e virou-se para ela. Isabela, quero que saiba que, se decidir voltar, não vou te impedir, disse ele suavemente. Sei o quanto essa decisão significa para você, e sei que não é fácil. Ela o olhou, surpresa. Jacob, você realmente acha que eu poderia te deixar tão facilmente? Não acho que seria fácil para você, ele respondeu. Mas sei que esta é uma escolha que só você pode fazer. Não importa o que eu pense, o que importa é onde seu coração realmente quer estar. Ela pegou a mão dele, sentindo o peso da emoção. Jacob, antes de vir para cá, nunca conheci ninguém como você, alguém que valoriza as coisas de uma forma tão genuína. Tudo que aprendi aqui, você faz parte disso. Ele a olhou nos olhos com uma expressão carinhosa e intensa. Isabela, só quero que você seja feliz, seja lá o que isso signifique para nós. Eram sentimentos que ambos tentaram evitar admitir, mas ali, naquele momento, ambos sabiam que algo havia mudado para sempre. A escolha era dela, mas o amor, a conexão e a transformação que viveram juntos eram coisas que ambos guardariam, não importava a decisão. Na manhã seguinte, Isabela acordou com a mente clara. Vestiu-se e caminhou para os campos, onde encontrou Jacob verificando os animais. Ele olhou para ela, curioso, enquanto ela se aproximava com uma expressão séria. Jacob, tomei minha decisão, ela anunciou firmemente. Ele parou o que estava fazendo e virou-se para encará-la, esperando. Escolho ficar aqui, disse ela, a voz ao mesmo tempo suave e forte. Meu pai pode ter-me dado o mundo, mas você me deu algo que nunca tive, um lar de verdade. Jacob respirou fundo, um leve sorriso aparecendo em seu rosto. Estendeu a mão, e ela a pegou, sentindo pela primeira vez que estava exatamente onde pertencia. Mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, um grito ecoou pela fazenda. Um dos trabalhadores corria em direção a eles, alarmado. Jacob. Isabela. Há um incêndio no celeiro. Isabela e Jacob trocaram olhares alarmados e correram em direção ao celeiro. As chamas começavam a consumi-lo, ameaçando os animais e as colheitas armazenadas. Sem pensar duas vezes, Jacob correu para dentro do celeiro para libertar os animais, enquanto Isabela, movida por desespero e coragem, ajudava a remover o que podia. O fogo se espalhou rapidamente, e as chamas iluminaram o céu enquanto os moradores da fazenda se esforçavam para controlá-lo. Isabela, com as mãos cobertas de fuligem e os olhos lacrimejantes, trabalhava incansavelmente para ajudar a levar os animais para um local seguro, com uma determinação que surpreendeu a todos ao redor. Jacob emergiu do celeiro com os últimos animais, tossindo e coberto de cinzas. Isabela correu até ele e, sem pensar duas vezes, abraçou-o com força. Quando o fogo finalmente foi controlado, a fazenda estava um caos, mas o pior havia passado. O celeiro estava destruído, mas os animais estavam a salvo. Naquela noite, após o incêndio, Isabela e Jacob sentaram-se exaustos na varanda, o silêncio entre eles preenchido por tudo que haviam vivenciado. Agora eu entendo, Jacob, ela murmurou, encostando a cabeça no ombro dele. Finalmente entendo o valor de tudo isso, de lutar por algo. Ele a envolveu com o braço, abraçando-a eternamente. Você sempre teve isso dentro de você, Isabela. Só precisava de um motivo para ver. Enquanto olhavam para o céu, a escolha de Isabela estava clara. Ela não apenas escolhera a fazenda e Jacob, mas também escolhera uma vida com propósito verdadeiro. Após a destruição do celeiro, a realidade da vida na fazenda tornou-se mais clara para Isabela. Percebeu que cada estrutura,
cada animal, cada centímetro de terra representava o esforço de uma comunidade inteira, e a dedicação de Jacob, que investira sua vida na criação de algo significativo. As perdas foram grandes, mas Jacob e os trabalhadores não perderam tempo. Ao amanhecer, já discutiam os passos necessários para iniciar a reconstrução. Isabela acompanhou cada etapa, determinada a ajudar no que pudesse. Em vez de sua habitual resistência ao trabalho, agora era ela quem se voluntariava para organizar materiais, limpar escombro e coordenar o que podia. A decisão de ficar ali, de abrir mão de sua vida antiga, parecia mais firme a cada dia, mesmo com os desafios que surgiam. Jacob observava essa mudança com uma mistura de surpresa e admiração. Durante uma pausa, aproximou-se de Isabela, que estava debruçada sobre uma pilha de madeira tentando separar as peças que poderiam ser reutilizadas. Isabela, ele começou, e ela se virou, enxugando o suor da testa. Nunca pensei que te veria assim, tão determinada. Ela sorriu, um sorriso cheio de significado. Enquanto você sempre me disse que eu precisava aprender a ver o valor nas coisas simples, acho que finalmente estou entendendo o que você quis dizer. Ele assentiu, e eles trocaram um olhar cúmplice. A conexão entre eles evoluíra para algo que não precisava de palavras. Era como se já soubessem exatamente o que o outro sentia. Uma confiança que crescia a cada dia. Naquela noite, após outro longo dia de trabalho, Isabela e Jacob sentaram-se na varanda, onde tinham o hábito de refletir sobre o dia. A lua iluminava a paisagem, e a tranquilidade daquela noite parecia restauradora após tanto caos. Jacob, estive pensando, disse Isabela, quebrando o silêncio. O incêndio foi uma perda enorme, mas talvez seja uma oportunidade para a fazenda se tornar algo ainda maior. Com um pouco de planejamento, poderíamos reconstruir o celeiro de uma forma que traga mais benefícios. Ele a olhou, surpreso com sua visão prática. O que você quer dizer? Sei que há muitas pessoas na comunidade que dependem da fazenda. Talvez pudéssemos expandir a área de produção ou adicionar algo que beneficie todos ao redor, ela sugeriu, os olhos brilhando de entusiasmo. Jacob observou, surpreso com a paixão que ela demonstrava. Isabela não estava apenas aceitando seu novo papel, estava abraçando, você realmente quer ajudar a fazer isso acontecer, não é? Ela assentiu. Sim. Se vou ficar aqui, quero fazer parte de algo maior. Quero que todos sintam o mesmo orgulho que você sente ao olhar para esta terra. Dias depois, Ruth, a vizinha de longa data, passou pela fazenda para ver como as coisas estavam após o incêndio. Ao ver Isabela coordenando tarefas e distribuindo materiais de construção, Ruth sorriu com aprovação. Isabela, querida, nunca pensei que te veria tão envolvida, disse Ruth, segurando as mãos de Isabela com ternura. Isabela sorriu, sentindo um calor no peito. Bem, Ruth, acho que até eu me surpreendi. Nunca pensei que me sentiria tão em casa aqui. Ruth assentiu, satisfeita. Sabe, Jacob está orgulhoso de você, e acho que esta fazenda nunca teve alguém tão dedicado ao seu futuro quanto você. As palavras de Ruth fizeram Isabela refletir. No fundo, sempre se considerara uma forasteira, alguém que apenas passaria pela vida de Jacob sem deixar marcas. Mas agora, aquela terra e aquelas pessoas pareciam fazer parte dela. Olhando para Ruth, Isabela sentiu uma conexão com a comunidade que a aceitara, mesmo sendo tão diferente deles. Enquanto Isabela se adaptava à vida na fazenda, notícias de seu novo estilo de vida chegaram a Nova York. Seu pai, William, soubera do incêndio e, embora não demonstrasse abertamente, estava preocupado com o bem-estar da filha. No entanto, o orgulho e o desejo de preservar o legado da família o mantinham distante, sem se envolver diretamente. Um dia, Isabela recebeu uma ligação inesperada. Ao atender, a voz autoritária de seu pai ecoou do outro lado. Isabela, soube do incêndio, disse ele secamente. Espero que isso tenha sido suficiente para abrir seus olhos e te trazer de volta para a cidade. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Pai, o incêndio só me deixou mais certa de que quero estar aqui. Estamos reconstruindo e quero fazer parte disso. William hesitou antes de responder. Isabela, você tem uma vida inteira te esperando em Nova York, com oportunidades que nunca encontrará neste lugar. Você está realmente disposta a abrir mão de tudo isso? Sim, estou, ela respondeu, com uma firmeza que a surpreendeu. Aqui encontrei algo que nunca tive em Nova York. Estou ajudando a construir algo real, e isso significa mais para mim do que qualquer evento de gala ou conta bancária. Houve um longo silêncio do outro lado, e quando ele finalmente falou novamente, sua voz estava mais fria. Se é isso que você quer, então está por sua conta. Não espere nenhum apoio meu. Não vou, Isabela respondeu, sabendo que este era um ponto sem retorno. Ao desligar,
sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez, estava livre para viver sua vida sem as expectativas do pai. A ligação fora um rompimento final, mas também o início de um novo começo. Com a ajuda da comunidade e dos trabalhadores da fazenda, o celeiro foi reconstruído. Mas não era apenas uma estrutura física, simbolizava a força de Isabela e Jacob, o laço que haviam desenvolvido e as escolhas que fizeram. Isabela não era mais uma forasteira, tornara-se parte da fundação daquela fazenda, e todos ali a viam como alguém que realmente se importava. Na noite em que inauguraram o novo celeiro, Jacob realizou uma pequena celebração para todos que ajudaram. Ao lado dele, Isabela observava as luzes, as risadas e a música suave tocando ao fundo. Estava tomada pela emoção. Jacob virou-se para ela com um sorriso. Parece que, no final, esta fazenda ganhou mais do que apenas um novo celeiro. Ela riu, tocando gentilmente o braço dele. Acho que sim. Eu ganhei um lar, um propósito e você. Ele a olhou intensamente, os olhos brilhando de uma forma que ela nunca vira antes. E eu ganhei alguém que nunca esperei encontrar, alguém que trouxe um novo significado para minha vida. Foi um momento perfeito. Sob o céu estrelado, cercada pelo calor e pela simplicidade das pessoas que faziam parte daquele mundo, Isabela sentiu-se completa. Havia encontrado seu verdadeiro eu, algo que nunca pensou ser possível. Meses se passaram desde que Isabela escolheu ficar na fazenda e reconstruir sua vida com Jacob. A cada dia, ela se sentia mais realizada com seu trabalho, o apoio da comunidade e o crescente amor entre ela e Jacob. A fazenda prosperava, e o relacionamento deles, antes marcado pela resistência e conflito, havia florescido em uma parceria profunda e afeto genuíno. Isabela finalmente encontrara paz e propósito na simplicidade daquela vida. Um dia, enquanto Isabela ajudava Jacob a organizar o novo celeiro, um carro familiar subiu a estrada de terra até a fazenda. Isabela parou, reconhecendo o carro imediatamente. Era seu pai, William. Uma mistura de surpresa e apreensão a dominou. Fazia meses que não se viam, e a última conversa fora um divisor de águas, onde ambos haviam deixado suas posições claras. Mas agora ele estava ali, e ela não tinha ideia do que esperar. William desceu do carro, vestido impecavelmente como sempre, mas desta vez sua expressão era mais suave, quase hesitante. Sem sua dureza habitual, ele parecia deslocado, um homem poderoso em um ambiente que não era o seu. Pai, Isabela disse, aproximando-se dele, a voz incerta. Isabela, ele respondeu em um tom gentil, mais suave do que ela se lembrava. Eu queria falar com você, filha. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Poderíamos ir a um lugar mais calmo. Percebendo a importância do momento entre pai e filha, Jacob assentiu respeitosamente e voltou ao seu trabalho, deixando-os a sós. Isabela conduziu o pai até a varanda, onde se sentaram em um silêncio desconfortável. William respirou fundo, como se precisasse de coragem para continuar. Isabela, sei que nossa última conversa foi difícil. Passei muito tempo pensando no que você disse. Sempre achei que sabia o que era melhor para você, mas agora vejo que talvez não entendesse o que realmente te faz feliz. Isabela olhou para ele, surpresa. Ver o pai ali, disposto a abrir mão de sua rigidez, era algo que nunca imaginara. Pai, sei que você sempre quis o melhor para mim, mas realmente encontrei meu lugar aqui. Nunca imaginei que a vida na fazenda me daria tanto, mas deu. William assentiu, a expressão revelando aceitação genuína. É difícil para um pai aceitar que a filha encontrou a felicidade em um lugar tão diferente do que sonhei para ela. Mas se é isso que te faz feliz, então quero que saiba que estou aqui para você. Ele olhou ao redor, absorvendo o ambiente simples, e continuou. Quero apoiar sua escolha, Isabela, e se você concordar, gostaria de estar mais presente. Ela sorriu, emocionada. Isso significa muito para mim, pai. Senti sua falta. Eles se abraçaram, e aquele gesto pareceu selar uma paz que ambos precisavam. Pela primeira vez, William aceitou a filha e suas escolhas sem reservas, e Isabela sentiu que sua felicidade era finalmente compreendida por ele. Após aquele encontro, William começou a visitar a fazenda com mais frequência, integrando-se com os amigos de Isabela e conhecendo melhor Jacob. O respeito e a aceitação que desenvolveu por ambos só cresceram à medida que via o amor genuíno que unia o casal. Foi durante uma dessas visitas que William sugeriu algo que fez Isabela e Jacob trocarem olhares surpresos. Isabela, Jacob, disse ele com um sorriso sutil. Vocês já pensaram em fazer uma nova cerimônia de casamento? Algo que realmente representa a vida que escolheram juntos. Jacob olhou para Isabela, e ela sorriu, surpresa. O primeiro casamento deles fora contra a vontade dela, feito sob pressão do pai, marcado pela resistência que ela sentia. Mas agora tudo era diferente.
Ela olhou para Jacob e, vendo o brilho entusiasmado em seus olhos, percebeu que essa ideia fazia sentido. Sim, adoraria renovar nossos votos, desta vez com ambos concordando, Isabela respondeu, a voz cheia de emoção. Assim começaram os preparativos para o segundo casamento. Isabela queria uma cerimônia simples, que refletisse o amor genuíno e o significado da vida que haviam construído juntos. Ruth, a vizinha carinhosa, ajudou com a decoração, enquanto os amigos de Isabela e Jacob se voluntariaram para organizar a comida, preparar flores e montar o ambiente. Todos estavam envolvidos, e a fazenda ganhou um clima de celebração. O dia do casamento chegou, e a fazenda estava deslumbrante. Sob um céu azul e uma brisa suave, o altar foi montado entre as árvores, decorado com flores silvestres e tecidos leves que balançavam ao vento. Isabela usava um vestido simples de linho branco que realçava sua beleza natural e refletia sua essência transformada. Com William ao seu lado, que a conduziria ao altar. Isabela sentiu uma paz que nunca experimentara. Caminhar ao lado do pai naquela cerimônia era muito mais que um ritual, era a confirmação de que ambos haviam aceitado a jornada que ela escolhera. William, agora um pai orgulhoso, olhava para a filha com admiração e carinho, finalmente entendendo o valor da verdadeira felicidade. Jacob esperava no altar, o rosto refletindo a alegria e o amor que sentia por Isabela. Ao vê-la se aproximar, respirou fundo, comovido. Desta vez, era um casamento de corações entrelaçados, sem imposições, sem dúvidas, apenas a certeza de que estavam juntos porque queriam, e porque pertenciam um ao outro. William entregou a mão de Isabela a Jacob com um sorriso emocionado, depois se afastou, deixando-os trocarem seus votos. A atmosfera estava repleta de silêncio e respeito, como se a natureza e toda a comunidade estivessem abençoando sua união. Isabela olhou nos olhos de Jacob e, com a voz embargada de emoção, disse, Jacob, a primeira vez que dissemos sim, eu era uma pessoa confusa e nunca imaginei que acabaria encontrando meu verdadeiro lar aqui. Você me mostrou um novo mundo, e agora estou aqui por livre e completa escolha, pronta para compartilhar esta vida com você. Jacob segurou suas mãos com firmeza e respondeu, os olhos brilhando de amor. Isabela, você transformou minha vida de uma forma que nunca imaginei. Jacob disse, prometo te apoiar, te amar e compartilhar esta fazenda e tudo que somos com você, como minha esposa e parceira. Eles sorriram um para o outro e, sob os aplausos e vivas de amigos e familiares, trocaram um beijo apaixonado. Era o início de uma nova fase para ambos, uma celebração da jornada que os unira. Após a cerimônia, a celebração tomou conta da fazenda. Mesas foram montadas sob as árvores, e a comida caseira preparada pelos amigos trouxe um clima familiar e acolhedor. William misturou-se com os outros convidados, agora à vontade, sorrindo ao ver a alegria da filha e do genro. Ele se tornara genuinamente parte daquela comunidade, e agora entendia que a felicidade de Isabela era maior que qualquer legado. Quando a noite caiu, a dança começou. Isabela e Jacob dançaram juntos sob as luzes penduradas nas árvores, seus sorrisos revelando a satisfação de finalmente encontrarem seu lugar no mundo, lado a lado. Enquanto seus amigos cantavam e dançavam ao seu redor, Isabela sabia que aquela era sua vida agora. A fazenda, seus amigos, Jacob e até a presença calorosa de seu pai. Sentia que encontrara a vida que sempre procurara, ao olhar para Jacob, sabia que aquilo era apenas o começo. O que você achou da história de Isabela e Jacob? Compartilhe sua opinião nos comentários. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e nos vemos no próximo vídeo.